Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe como estão todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Vamos castar o sinal da cruz sobre nós, com a palavra de Deus sobre nós. Que a palavra do Senhor perdoe os nossos pecados. Filhos amados, sentados agora, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que ouvimos nessa liturgia de hoje. Nós que começamos a ouvir Jesus no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, quando Ele pediu para que nós nos ocupássemos em orar, em jejuar e fazer caridade. São essas 3 coisinhas simples que nós deveríamos fazer no tempo quaresmal, e quem faz tudo isso em 40 dias pode fazer a vida inteira, porque Jesus passou 40 dias no deserto. Nós não passamos um dia sem fazermos alguma coisa que seja pecado. Todos os dias nós estamos pecando, e pecamos até graves. E por que isso? Porque nós não entramos no deserto com o Senhor. O deserto é a confiança plena em Deus, porque só Ele pode nos dar aquilo que nós podemos receber no deserto. O deserto é uma areia só, aquele sol escaldante de dia e um frio intenso à noite. Nós achamos que deserto seja só esse local geográfico. Não. Nós vivemos na cidade, ela com suas construções, com todo o seu arvoredo, mas para nós às vezes é um deserto, porque nós andamos sem Deus na nossa vida. O deserto é parecer que nós estamos sem Deus. Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado ao Jordão para ser batizado, e depois do seu batismo ele foi levado então para fazer o seu deserto, para depois sair de lá, chamando os seus apóstolos para fazerem seguimento a ele. É tão lindo o Evangelho que dá gosto de nós lermos a palavra de Deus e entendendo com firmeza, com profundidade, a palavra que o Senhor nos ensina e nos deixa como recomendação para o seguimento a ele. Porque São Paulo, hoje aos Romanos, ele diz: quem quiser salvar,
proclame o nome do Senhor. Escute o Evangelho, proclame que o Senhor é Deus. É isso que nós devemos fazer, nada mais que isso. E aqui no Evangelho de São Lucas que nós ouvimos hoje, no primeiro domingo, e vamos ouvir no segundo, terceiro, quarto e quinto domingos da Quaresma, para depois entrarmos na Semana Santa. Serão 5 semanas que nós teremos no tempo quaresmal. E hoje começa com a tentação de Jesus, feita pelo diabo no deserto. Então, quando nós entramos no deserto com o Senhor, a tentação vem com força sobre nós. E nesta Quaresma estamos nos propondo a fazermos um processo de conversão na nossa vida. Não pensem vocês que será fácil fazer isso, porque é a coisa mais difícil nós permanecermos firmes na caminhada do Senhor. Qualquer coisinha nos desvia a atenção. E quem que faz que nós desviemos a atenção? É o diabo, é o inimigo de Deus, que não nos quer ver na trilha do Senhor Jesus. E é exatamente isso a missão do diabo: tirar a nossa atenção e o nosso propósito do seguimento verdadeiro e uma transformação de vida que nós queremos ter no tempo quaresmal, para chegarmos preparados para a Semana Santa, a Páscoa do Senhor e nossa Páscoa também. Aqui está Jesus sendo enviado pelo Espírito depois do batismo ao deserto. E ele vai se deparar com um demônio, porque 40 dias uma pessoa, e Jesus mostrando que ele é sempre homem, 100% homem e 100% Deus. Ele passou por tentações. Ele, nos 40 dias que ele ficou no deserto, lembrando que 40 anos foi o tempo também que os hebreus ficaram no deserto, indo para a terra santa, a terra prometida, a terra onde corria leite e mel. 40 anos o povo ficou sempre ali. Teve queda o povo de Deus? Teve. Muitas quedas os hebreus tiveram na sua caminhada, porque o demônio estava também caminhando com eles. E ali, às vezes, eles se atendiam mais à voz do demônio do que à voz de Moisés, que mostrava toda a lei, como nós ouvimos no Deuteronômio hoje. O povo que se rebela, o povo que se afasta do Senhor Jesus. Aqui Jesus está mostrando para nós que nós não podemos dar brecha ao demônio. Nós damos brecha ao demônio porque falta a leitura desta palavra, que é a palavra de salvação. Como que nós vamos combater o demônio se nós não sabemos o que não sabemos o que falar para ele? Jesus, a cada provocação tentadora do diabo, Jesus usava a Escritura. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. Quando o demônio, Jesus passando fome por 40 dias e 40 noites, não podemos esquecer, dia e noite Jesus passou no deserto, não foi só um dia não. Parece que 40 dias a noite ele ia para sua casa, ficar lá repousando, não. Ele ficou no deserto dia e noite, 40 dias e 40 noites. O tempo em que o dilúvio também aconteceu, a exterminação do mundo pelo dilúvio, 40 dias e 40 noites, chuva e mais chuva, e o mundo então foi exterminado, a não ser a família de Noé e os animais que Deus tinha pedido a Noé que colocasse na arca, um par de cada animal, fêmea e macho, e Noé fez isso. Então Jesus está lembrando tudo isso nesses 40 dias, o Antigo Testamento e agora o Novo com ele. E nós podemos fazer também o nosso deserto, entrando no deserto, mas ele nunca engana. Vai ser fácil passar o deserto de 40 dias de Quaresma? Jamais, meus amados, ele não nos engana. Nós seremos tentados, estamos sendo tentados já desde quarta-feira de cinzas,
que nós nos propusemos a fazer um propósito de caminhada, de jejum, de alguma coisa, nós já estamos sentindo dificuldade, porque o demônio está tentando nos agarrar e dizer: tudo isso é bobagem, não precisa fazer. Precisamos fazer sim, temos que fazer sim o nosso propósito acontecer, por mais que o demônio queira nos tentar, que nós caiamos e não façamos o nosso propósito. E Jesus está mostrando como que nós podemos combater o demônio que quer nos tirar o nosso propósito quaresmal. Uma palavra de Deus, todas as tentações pelas quais o demônio queria que Jesus caísse, Jesus rebatia com a palavra. Primeiro foi o pão. Você que é o Filho do Homem, faça com que essa pedra se transforme em pão e você não terá fome. Jesus disse, a Escritura diz, a palavra diz, não só de pão viverá o homem. Em outro evangelho diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí sim, isso nos mata, a fome. Depois vem a tentação do poder. Se você quiser tudo isso, você deverá prostrar-se aos meus pés, e eu te darei tudo isso, porque tudo me foi dado. Então você pode ter também. Olha a sede do poder do homem. Nós caímos na tentação do ter e do poder. Nós queremos sempre mais e nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Então, filhos amados, Jesus disse: não deveremos tentar a Deus de forma alguma. Por que isso? Nós não precisamos disso. Não precisamos do poder. Está aqui para nós. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nunca se prostrar diante do inimigo de Deus. E nós nos prostramos com facilidade nas suas artimanhas, nas suas armadilhas. Como nós caímos como patinho na água diante da armadilha do inimigo. Depois, a terceira tentação foi quando o diabo levou Jesus para Jerusalém, repetindo a palavra, o evangelho que nós acabamos de ouvir, e mostrou: aqui está tudo que foi me dado, e tudo será seu se você quiser se lançar daqui de cima, lá para baixo, e você não morrerá, você será sustentado, como diz a Escritura. Olha, o diabo dizendo que ele conhece a Escritura, e nós às vezes não conhecemos uma página da Sagrada Escritura, porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós escutamos lá nas missas, nas nossas reuniões, nós escutamos a palavra de Deus, mas abrir a Escritura para sabermos o que Deus quer de nós é muito difícil hoje em dia nós fazermos. Temos nossa Bíblia ao nosso lado? Temos, mas será que ela é aberta para entendermos o que Deus quer de nós através da Sagrada Escritura? E Jesus vai e rebate mais uma vez o inimigo de Deus. Não tentarei o meu Senhor, meu Deus, porque eu não vou me lançar para baixo, não vou cair. Não precisa que os anjos me segurem, porque eu não vou fazer a sua vontade. O diabo vendo que não venceria Jesus, ele então o que fez? Se afastou, como diz o Evangelho, terminando o Evangelho, para retornar no tempo oportuno. Isso é muito importante para nós. Nós pensamos que uma vez que nós vencemos o demônio, ele nunca mais volta para nós. Vamos usar o carnaval, filhos amados. O ano passado, 2024, nós fizemos carnaval também. Quantas pessoas fizeram a vontade do diabo? Na Sapucaí, no Sambódromo, em São Paulo, no Rio, lá no Nordeste, sempre carnaval. E o que acontece em carnaval? Orgias, adultérios, tantas coisas que não prestam. E nós caímos nessa e fazemos o propósito de não mais pecar.
Chega mais um ano, 2025, está aí, voltando o diabo a nos tentar, para cairmos em tentação de novo, para irmos no carnaval, nesses lugares maiores que nós podemos dizer, e não as marchinhas gostosas que nós tínhamos há anos atrás. Nossos jovens não conhecem o que é o carnaval de marchinha. Marchinha de carnaval, tão gostoso. Eu passei por esse período. Eu ia no clube pular nos carnaval desse jeito. Campeirinho para cima, outro para baixo, e a gente ia rodando o salão. Assim era a nossa diversão do carnaval. Com a marchinha tocando. Marchinha sem sensualidade. Marchinha sem maldade, apenas coisas carnavalescas. Que conservamos ainda hoje, mas para os blocos de carnavais de rua, eles cantam hoje. Então, filhos amados, o demônio voltou no tempo oportuno. Qual foi o tempo oportuno que ele voltou? Para dizer para Jesus: quando você estiver sofrendo na cruz, eu voltarei para te tentar mais uma vez. E foi isso que ele fez. Ele esperou Jesus passar por todo o processo da sua condenação para que ele voltasse, e querendo que Jesus se aguiasse sobre ele, reverenciasse sobre ele. E Jesus foi até o fim na cruz, mas disse na cruz também: meu Deus, por que me abandonaste? O homem que estava sendo crucificado e o Deus que estava sendo exaltado. Essa é a nossa cruz que nós devemos carregar nessa quaresma que nós estamos entrando, desde o quarta-feira de cinzas, e nós nos propomos a fazermos uma boa quaresma até a Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, coloquemos agora no Senhor os nossos pedidos como comunidade. E a cada pedido feito, a nossa resposta será: está no canal. Pelo Papa Francisco, pelos bispos